E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Diálogo Intrusivo e mais uma partidinha de xadrez para complementar. Vamos começar, né? Acho que o episódio de hoje é um pouco especial, porque é comentando uma obra, assim, tema central, comentando uma obra que eu acabei de finalizar ontem, no caso. Estava assistindo com minha namorada e a gente começou umas discussões em relação a essa série. O nome já está no título do vídeo, então vocês já devem ter ideia qual obra se trata. Se a maioria das pessoas que estão assistindo ou forem assistir não conheça, é White Lotus. Ela é uma série antológica. O que seria uma série antológica, meu querido? Uma série antológica, no caso, ela conta várias histórias, basicamente, que não tem conexão com... Tipo, digamos, a série, ela geralmente, cada temporada é uma sucessão de história da temporada anterior. E no caso de séries antológicas, né, não existe essa sucessão. Então, no caso, a temporada 2 de White Lotus, ela não tem conexão com a temporada 1. Então, não é tão à risca assim, sabe? Eu acabei de perder Enfim. Eu espero que aí esteja bem, porque aqui tá meio complicado. Mas vamos seguindo. Uma série antológica, ela conta várias histórias, né? Várias histórias, seja épicas, fantasiosas, que não tem conexão entre si, né? Acho que um bom exemplo é Black Mirror, Love, Death and Robots também. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando essas séries aí. Mas basicamente são as principais, assim, mais faladas são essas referências que eu posso citar, né? Então, mas o que é que torna White Lotus tão particular e por que passei tanto tempo discutindo com minha namorada sobre esse final de temporada, sabe? Porque assim, né? Qual o ponto principal de White Lotus? São os personagens, sabe? É o roteiro em relação à criação de personagem é muito primoroso. E eu não digo nem em questão de complexidade e profundidade de personagens, mas em questão das mazelas, digamos assim, tratadas na série, né? Ou seja, os dramas dos personagens, né? Os traumas, desafios, eles são muito bem roteirizados, né? Não quer dizer que esses dramas, assim, eles têm uma profundidade, não quer dizer que tem uma profundidade grande, né? Mas que eles têm uma verossimilhança com a realidade muito profunda, principalmente a realidade, no caso, né, moderna, realidade contemporânea, no caso. Então, tipo, são os personagens que você vai olhar e vai pensar, caralho, eu já tive contato com esse tipo de pessoa na escola, na faculdade, seja lá qual o seu tipo de convívio social. Mas com certeza, se você assistir, você vai ter uma identificação. Você vai sentir uma identificação muito grande com esses personagens. E não no sentido de, caramba, eu gostei muito desse. Porque é muito difícil você... A não ser que você tenha algum problema, né? Mas
você se identifica tão profundamente assim, nossa, que personagem legal, vou abraçar ele. É muito difícil, sabe? Porque basicamente a série trata isso, esses dramas contemporâneos do que abarcam, digamos assim, né, a nossa sociedade moderna. Então, existem os personagens, a maioria deles são um arquétipo de certos tipos de pessoas, né? É, eu não sei como se caracteriza ao certo esse conceito de arquétipo, sabe? Eu sei que é um conjunto, talvez, eu vou chutar aqui, foda-se. É um conjunto de ideias particulares de algum personagem, de um indivíduo, no caso, né? Um conjunto de ideias, de valores que abarcam um certo tipo de pessoa e que é bem delimitado e pode ser representado em várias épocas, vários contextos, digamos assim. Então, só para exemplificar, né? Tem tem o personagem na segunda temporada que ele traz um pouco desse cara que hoje em dia chamam de, né, o como que fala, né? Não é o feminista, é o cara que sempre tá lá em prol das mulheres, defendendo e tal. Então, sempre tem sempre tem umas questões que abarcam esse personagem, né? Ou dramas ou vivências que você vai conseguir identificar nas pessoas que têm a mesma inclinação que ele na vida real, digamos assim. Espero que esteja claro isso. Então, então é basicamente isso, né? Tem também a mulher que ela é rica, mas ela herdou aquilo e ela é meio segura e tal e ela depende muito emocionalmente das pessoas. Mas o foco no caso, tipo, digamos, nesse caso que eu tô citando da personagem é a dependência emocional, né? Então, tipo, mas essas coisas são levadas ao extremo, não é só tipo, a pessoa é dependente, não. São são valores, hábitos, comportamentos que contemplam esse tipo de pessoa que você consegue identificar na maioria das pessoas que possui aquilo também. Então, tipo, não é algo que você vai olhar para a pessoa e vai classificar, não, essa pessoa, ela é qualquer pessoa que é carente, ela tem esse hábito, tem esse tipo, não, tipo, não é só isso, é o centro da coisa, né? Mas acompanha vários tipos de ideias também, digamos assim, essas pessoas, né? Vários tipos de traumas, enfim. Então, é basicamente isso. Os personagens, você não vai sentir tanto apreço assim como em outras séries mais dramáticas, digamos, mais profundas, né? Deixa eu ver. Vamos citar o caso do Walter White, né, de Breaking Bad, sabe? Tipo, ele passa por uma jornada ali profunda e tal, e você acaba se identificando com os problemas, né? As frustrações que o personagem passa e tal. Então, tipo, só que nesse caso não, nesse caso você se identifica no sentido de identificar na realidade, sabe? Se identifica com esses personagens no sentido que você, caramba, eu consigo visualizar isso na vida real acontecendo, sabe?
Então, é um trabalho um pouco legal de para quem gosta de ficar analisando hábitos de pessoas e julgamentos, tipo, você vai ficar o tempo todo, caramba, mano, olha isso, esse tipo. E são coisas muito sutis. Não espere, tipo, personagens que tomam grandes decisões muito abruptas e personagens que acontece sim, né? Mas na maioria das vezes o que lhe vai surpreender é esses personagens serem tão, como eu posso dizer, tão presos, né, a como eles se veem, sabe? Tipo, ou aos seus dramas, hábitos, digamos assim, tipo, são personagens muito apegados à ideia de si, entendeu? Então, é interessante você ver tipo, esses personagens agindo e você pensa, caramba, tipo, tá na cara que essa pessoa poderia tomar uma decisão diferente. Eu tô falando assim para não dar spoiler, mas você sente muito essa questão de que esses personagens eles poderiam ser alguém melhor, mas eles são muito apegados à ideia de que eles têm de si mesmos, sabe? E enfim, então, mas basicamente cada temporada, né, vai contando uma história e não dos personagens, né? O White Lotus no caso ele, digamos, é o hotel, né? Que onde se passa todas as temporadas, né? Tipo, o foco é esse hotel. E cada temporada é um grupo de pessoas, né, que está se hospedando nesse hotel. Mas não é no mesmo hotel. Tipo, esse hotel é uma rede de hotéis, né? Em vários lugares. Então, digamos, a primeira temporada eu acho que é no Havaí. A segunda é. Eu não lembro agora. Eu acho que é na Itália, isso, na Itália. Então, cada temporada ele, ela se passa em algum lugar, mas no mesmo hotel, entendeu? Então, é isso. E cada temporada é um grupinho de pessoas, né, que a série vai explorar ali. Então, cada pessoa dessa. E no caso, a terceira temporada é o ápice, porque tem um grupo, né? Um grupo de três pessoas, no caso, três mulheres, que a dinâmica delas é muito parecido com certas dinâmicas de amizades femininas. Inclusive foi alvo de debate entre mim e minha namorada sobre isso, é que ela ficou pensando, caramba, essa pessoa aí é tal pessoa que eu vivi e tal, então, enfim, comigo não foi tanto na terceira temporada, mas nas outras temporadas eu acho que teve mais dessa coisa assim de identificar esse arquétipo de pessoa na realidade, sabe? De que você já viveu. Então, enfim, vai acontecer muito. Tem pessoas que não. Mas na maioria, eu acho que o que mais marca a maior parte dessas pessoas é a inconsequência e a irresponsabilidade com as suas ações, o seu, o seu pensamento, né? Em relação à vida, sabe? É como se essas pessoas elas não tivessem um valor, como se elas não concebessem, sabe?
necessidade de ter um valor maior, digamos assim, né? Buscar as coisas mais valorosas, digamos assim, tipo a virtude, né? Então, são pessoas que elas são a maioria é superficial nesse sentido, que elas não possuem valores estabelecidos. Elas não são pessoas que, tipo, elas se pautam nessas abstrações contemporâneas, né? De seja dessa riqueza fútil de achar que as experiências, a simples experiência é o que transforma o indivíduo, sabe? E não o pensamento crítico em relação a essas experiências ou um valor que vai se formar a partir dessa experiência, o aprimoramento, né, dessa da sua visão de mundo, né, do seu da sua crença, seja espiritual, etc. Mas é um pouco demonstrando também como esse é o que passa, né? A noção que esses personagens passam é que eles estão perdidos no sentido que eles não veem valor profundo nas coisas. É como se as coisas tivessem, na modernidade, tivessem perdido seu poder simbólico, entende? Tipo, a religião agora é só mais uma ferramenta de, sei lá, das pessoas se sentirem bem, se classificar dentro de um grupo, das pessoas se autoafirmar, né? Então, tipo, não tem. É mais o apego à ideia das coisas e não o seu valor, né? O seu valor simbólico, o seu valor profundo, né? Enfim. Então, tem bastante isso. Você enxerga que você não consegue identificar um valor profundo, sabe, nesses personagens. Eles não são apegados a Deus ou alguma ideia política de fato. Eles só simulam né, essa ideia ou algum tipo digamos, convergência de ideias com alguma ideologia. Eles simulam isso no seu comportamento, mas em nenhum momento quer dizer que eles acreditem de fato naquilo, sabe? É o que acontece muito, seja na esquerda ou na direita, tipo, tem muita gente que simula, né? Tipo, não, a justiça social, etc. Tipo, mas, sabe? Mas você sente que tem um tom de hipocrisia ali. E eu não vou comer essa rainha porque claramente ele deixou eu vivo aqui. Ele poderia só ter me lascado. Mas vamos lá, né? Mas é basicamente isso. Essa superficialidade das crenças, sabe? As pessoas realmente não acreditar de fato naquilo, mas sim como uma ferramenta de se identificar socialmente no bando, na tribo, sabe? É um negócio meio tribal se você pensar. Então, quem for assistir vai conseguir identificar bastante isso. Quem já identifica, no caso, esses valores, essas coisas que eu estou dizendo na realidade, né? Tipo, se você tá dormente para essas coisas, ou não presta atenção, ou nunca se interessou, então para você não.
não vai fazer tanta diferença assim. Para você vai passar batido mesmo. Não que você seja uma pessoa superficial, mas se você nunca se importou com esse tipo de coisa, provavelmente realmente não vai lhe afetar tanto assim, digamos. Você não vai identificar. Mas se você já tem uma atenção para essas coisas ou se incomoda de alguma forma, ou se não lhe incomoda, mas se você já conviveu com esse tipo de pessoa, né, inevitavelmente, sem ter sido por vontade própria, provavelmente você vai sentir um apego com essa série, digamos assim, né? Mas qual é a questão principal para pensar em relação a isso? Que eu vejo que as pessoas estão sempre preocupadas. Eu acho que os dois lados, sabe? Se o mundo vai acabar ou não, se vai haver uma guerra. Eu antigamente era um pouco assim, apocalíptico. E acreditava que poderia existir um fim do mundo ou algo do tipo, uma guerra. Mas acredito que não. Acredito que é muito claro quando você começa a identificar essas dinâmicas sociais, esses arquétipos de modernos, sabe, da personalidade. E como isso se reafirma muito mais forte em grupos, né? Você começa a ver que parece que essas pessoas, elas não vão levar aquilo na última consequência. Por quê? Porque é necessário para ela que não haja um lado vencedor, para ela poder se autoafirmar, entendeu? Então, dificilmente, mesmo que a pessoa não saiba, mas é minha teoria, eu acho que as pessoas que estão nessa dinâmica, nesse jogo de político, de ideais modernos e não a democracia, não o comunismo ou a justiça social, enfim, seja qual for, né? Também tem um monte de questão, né, a se ver dentro disso. O- Os caras que são Red Pill, um incel também, tipo, não é falando mal, mas eu vejo, pela minha experiência, quando essas pessoas têm contato com a oportunidade de ter alguém ou algo do tipo, eles não sabem agir mais, de fato, porque aqueles valores que, entre aspas, né, eles foram construindo se perderam, se confrontou com a realidade de fato. Tipo, eu achava que eu não poderia comer ninguém ou algo do tipo, e agora tem essa pessoa interessada em mim, como eu faço aqui e agora? Geralmente a pessoa simplesmente abandona, sabe? Porque não é pautado na verdade aquilo, é pautado apenas nos desejos, na. Desculpem. Na autoafirmação, né, da pessoa, enfim. Então, então o melhor para essas pessoas nunca vai ser um lado vencer ou até eles mesmos vencer, mas a dinâmica se manter, sabe? Para você ter a falsa certeza, né, que encontrou a verdade ou encontrou o caminho que vai lhe satisfazer, digamos, né, que vai domar suas aflições e aí você vai se ver liberto, né,
da depressão, da ansiedade, mas não é bem assim, né? Mas se você parar para pensar, caramba, agora isso daqui foi complicado essa jogada aqui. 1 minuto. Eu quero ver se ele vai conseguir se safar aqui. Veio tão apressado pra. Foi impressionante agora o fato de eu ter notado essa jogada sem realmente estar com tanta atenção assim, e ao mesmo tempo que eu falo aqui, porque eu acho que quem joga xadrez sabe que, rapaz, é meio complicado isso. Ah, agora eu perdi. Caramba, eu achei que tava vencendo e me lasquei. Mas enfim, voltando ao ponto, né? Como você identifica que está participando dessa dinâmica superficial? Eu não sei. Às vezes, por a gente estar nessa sociedade que temos, é necessário para sobreviver, né? Então, como eu estava falando no outro episódio, né? Os gregos, eles viam os deuses não apenas como algo simbólico, é a realidade em si, sabe? E até mesmo no advento, né, do cristianismo, o valor simbólico ganhou uma questão, ganhou uma profundidade maior, assim, né? Digamos. Então, o simbólico transcendental, não sei, enfim, mas que o simbólico também começou a ser pautado por não só abstrações, né? Mas sim isso mais particularmente no âmbito espiritual, né? O valor simbólico da espiritualidade, né? Não era apenas tipo um jogo semântico de nomenclatura de, né, de você ficar dizendo não, a democracia. Eu gosto de usar esse exemplo, né? A democracia é justiça. Sabe, você fica nesse jogo de justiça e aí a pobreza, a riqueza, a meritocracia, sabe? É só um. Ninguém realmente, na maioria das vezes, não tá nem sabendo do que tá falando e o pior, quando sabe o que tá falando, a pessoa geralmente não abre mão daquilo, de enxergar que aquilo é uma ideia e que ela não necessariamente é igual a essa ideia. Ela é essa ideia, entende? Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, tipo, como eu tava falando, né? Tipo, o, o cristianismo trouxe muito essa questão do valor simbólico, né? Da espiritualidade. Então temos a Trindade, temos temos até as parábolas, né, de Jesus, né? Tem um tem uma questão muito relevante assim em relação a isso. Mas essas coisas sempre foram, né? Eram não. Foram e é pautada, né? Porque ainda existe, ainda tem. Apesar da maioria das pessoas não contemplarem, né, isso.
Mas tem uma questão estrutural do ser, né? Do espírito, da sua formação, né? Mesmo sendo, não é só um jogo de palavras, é isso que eu quero dizer. Mas agora se o cara quiser vencer, ele vence. Não sei porque ele tá. Checkmate acabe logo com. Enfim, mas é isso. Você, pelo menos a Eucaristia, né, na Igreja Católica é o próprio Cristo ali, mas também temos a contemplação, né, dos mistérios ali na missa e tal. Então, isso quando tem né, quando você reza o terço e tal. Então, tem uma questão mais profunda em relação ao símbolo ali. Esse símbolo ele sempre tem um sentido que ele vai além do que ele da simples palavra, né? Então, essa questão simbólica que a espiritualidade tinha se perdeu. Hoje em dia é só um jogo semântico para você conseguir identificar um certo grupo, de qual grupo você faz parte, basicamente. Mas é isso. Vou deixando por aqui. Acho que já tem muito conteúdo aqui para ser colocado. E se alguém já assistiu a série White Lotus, comenta aí. Eu quero ver se vocês tiveram essa impressão, se chegaram nesse ponto também, né? De identificar esses personagens na vida real, a verossimilhança. E se isso se relaciona com essa dinâmica toda social. Acho que seria interessante saber que não estou sozinho também. Acabei de criticar todo mundo que é. Mas é interessante aí. Enfim, é isso. Até a próxima, pessoal. Esse é o episódio que acabou um pouco mais tarde. Começou um pouco mais tarde, mas é isso. Até a próxima.